Se você vai entrar ou se você ingressou na universidade recentemente, com certeza já se passou pela sua cabeça como que serão as suas primeiras provas na universidade. E se o seu curso é psicologia, eu posso te ajudar a matar um pouquinho dessa curiosidade, porque eu estou cursando psicologia no meu primeiro semestre na UFMS, que é a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no campus de Paranaíba. E é muito importante eu deixar isso claro porque eu vou falar sobre as minhas disciplinas aqui no campus, sobre as matérias que eu tive, e as disciplinas podem ser diferentes dependendo da faculdade que você está, mas no geral o conteúdo que a gente precisa aprender como um todo no primeiro semestre vai ser basicamente o mesmo. One, two, three, funk it. Fala galera, tudo bem com vocês? O meu nome é Jennifer e hoje eu tô aqui para te contar tudo sobre as minhas primeiras provas na faculdade de psicologia. Eu acabei de passar por esse momento de ter ali as minhas primeiras avaliações e eu vou compartilhar com vocês na ordem que essas avaliações foram acontecendo. Então eu vou começar falando sobre a primeira prova que eu tive. E aí, gente, sim, entrei na psicologia, falei, nossa, finalmente eu sou de humanas, vamos lá, né? Primeira prova da faculdade. Estatística. Aqui na grade curricular da UFMS de Paranaíba, estatística é a única matéria realmente de exatas que a gente tem. E ela é logo no primeiro semestre, né? Mas essa é uma matéria bastante importante e vários cursos de psicologia têm estatística porque quem vai trabalhar com pesquisa em psicologia, principalmente na área do comportamento, vai utilizar muito a estatística. E não só na área do comportamento, mas em várias outras áreas que você vai precisar coletar e analisar dados. Essa era uma prova que eu estava muito apreensiva, porque eu até cheguei a cursar essa disciplina lá na Unesp. Caso você não saiba, eu deixei um outro curso que eu fazia na Unesp para poder cursar psicologia, então eu vou deixar aqui nos cards o vídeo que eu conto sobre isso. Mas eu já havia cursado a disciplina de estatística lá e eu não tinha conseguido passar. Era uma matéria super difícil e eu confesso que o meu professor lá não era bom. Eu posso dizer que ele era a exceção, assim, porque eu tive professores excelentes lá e ele foi realmente o único professor que eu posso dizer que não foi bom. Além disso, eu cheguei aqui na universidade atrasada, aqui na psicologia, né? Eu passei na primeira chamada, mas por conta de outras coisas que aconteceram, eu levei um golpe tentando alugar uma casa aqui. Eu também já contei sobre tudo isso aqui no canal, então eu vou deixar aqui nos cards as playlists para quem quiser entender direito o que aconteceu. Mas como eu não tinha condição financeira para me mudar, eu fiquei perdendo aula por um mês, praticamente um mês. Eu acho que chegou a dar um mês de aula que eu perdi. Eu gastei todas as minhas faltas em todas as disciplinas e cheguei super atrasada. E a prova de estatística foi a minha primeira prova, então foi logo de cara que eu cheguei. Eu tive só 2 aulas presenciais realmente que eu fui ali, vi o conteúdo, mexi nos programas. E aí a terceira aula que eu fui já era a prova. Então eu confesso que eu tava com muito medo dessa prova, mas o professor é excelente aqui na UFMS de Paranaíba. Ele é muito bom, eu realmente consegui entender o conteúdo dessas 2 aulas que eu fui, pelo menos. E ele também foi muito fofo, porque nessa disciplina a gente utiliza 2 programas para poder fazer todas as análises, os gráficos, fazer todos os cálculos. E esses 2 programas são o Excel, que eu acho que bastante gente conhece, mesmo que não saiba mexer nele. E o outro programa é um programa um pouco mais técnico que chama R Commander, e ele é bem mais difícil de usar do que o Excel, porque ele funciona por prompt de comando. Então ele é aquela tela preta que a gente tem que digitar os comandos para eles dar algum resultado. E como a gente utiliza esses programas, essa disciplina é ministrada no laboratório de informática. Então a gente faz essa disciplina, todas as aulas, tudo é no computador, usando esses programas e também usando uma plataforma da UFMS, que é o AVA, que é uma plataforma online onde a gente tem acesso aos conteúdos que os professores colocam lá das aulas. Eles podem dar aulas online caso seja necessário. E ele pode, inclusive, gerar avaliações ali dentro do AVA, e foi isso que o nosso professor de estatística fez. Como a gente ia fazer a prova ali na sala de computadores, não tinha como ele regular o que a gente estava usando ali, né? A nossa turma é super grande. Então, o que ele fez foi postar a prova lá no AVA, que é esse sistema digital. A questão aparecia na tela, a gente tinha um tempo ali para resolver. E aí o sistema já dava o resultado da prova no final, porque ele já calculava tudo ali, como era tudo objetivo, ele já calculava suas respostas e dava o resultado no final.
O conteúdo dessa primeira prova de estatística era um conteúdo simples, razoavelmente simples. O que caiu nessa prova foi média, moda, mediana e desvio padrão. Então, no dia dessa prova, todo mundo foi para a faculdade, a gente foi lá para a sala de informática e abriu o sistema, a prova estava lá disponível digitalmente e a gente começou a responder. E tinham questões que eram mais fáceis sobre os meios de chegar nas ferramentas daqueles dois sistemas que a gente utiliza, que é o Excel e o R Commander. E essas questões eram muito simples de resolver, porque mesmo que você não lembrasse, como você estava ali no computador e você podia usar esses dois programas para fazer os cálculos, você podia ir lá e ver qual era o caminho de chegar nas ferramentas, porque tinham algumas questões que eram tipo assim, como que faz para gerar um gráfico no R Commander? Aí as alternativas davam o passo a passo e você tinha que responder o passo a passo certo. Então tinham algumas que eu não lembrava, mas eu simplesmente abri o programa e fiquei fuçando em tudo até eu encontrar o passo a passo certinho que estava ali na alternativa. Então essa prova era toda objetiva, era toda de assinalar ali a opção correta, mas tinham questões conceituais e tinham também as questões de cálculo. E aqui que o professor foi muito bonzinho, porque ele não cobrou ainda nada a respeito do programa em si, ele não cobrou que a gente fizesse os cálculos no programa e deixasse lá salvo para ele ver. Ele só deu as alternativas, então você tinha questões como, por exemplo, qual é a diferença entre a mediana de tal e tal variável da planilha de dados tal? Então você ia lá, olhava aquela planilha de dados e eu achei que ele poderia dificultar a prova aqui, meio que obrigando a gente a usar o Excel e o R Commander. Porque ele poderia ter dado uma planilha de dados, sei lá, com 3.000 dados e pedido essa questão. Porque isso obrigaria a gente a usar os programas, já que seria impossível calcular 3.000 dados ali no tempo que a gente tinha para responder a questão. Mas ele não fez isso. Ele deu planilhas de dados para a gente analisar que tinham 10, 11 dados. Então, mesmo que eu não soubesse usar os programas, eu conseguia chegar nos resultados a partir de cálculos simples. E como eu falei, a nota já era gerada no final da prova. Quando você clicava ali para entregar, o sistema já calculava e entregava a sua nota. E nem eu acreditei quando eu vi que eu tirei 10. Eu tirei 10 na minha primeira prova, que foi de estatística. O professor já lançou essas notas no sistema de graduação, então eu já consigo mostrar para vocês que eu tirei 10 e que a nota da média geral da turma foi 5.9. A segunda prova que eu tive foi a prova de bases biológicas do comportamento. Nessa matéria, a primeira parte do conteúdo, que é o que ia cair nessa primeira prova, falava basicamente sobre o sistema nervoso num geral. Então ele fez toda uma revisão dessa parte celular, do funcionamento das células, das mitocôndrias, de todas as organelas celulares, até chegar na parte mais específica e mais relacionada com o sistema nervoso, que vai desde ossos do crânio, partes do cérebro, o que é cérebro, o que é encéfalo, o que é nervo, o que é sistema nervoso central, o que é sistema nervoso periférico, como que ocorrem as sinapses, como que é gerado o potencial de ação de um impulso nervoso, o que são neurônios, o que são neurotransmissores. Tudo isso a gente já viu aqui nesse primeiro conteúdo. O pessoal da minha turma ficou bem apreensivo com essa prova, mas eu confesso que era uma das provas que eu estava mais tranquila. Eu também tive pouquíssimo tempo para estudar para essa prova, mas esse conteúdo é um conteúdo que está presente na minha vida já há muitos anos. Desde que eu saí do ensino médio, eu cursei o técnico de enfermagem, eu entrei na graduação de enfermagem, depois eu tranquei, fui para ciências biológicas, que a gente também estuda isso muito profundamente. Então, o que eu mais tenho na minha jornada acadêmica até hoje é bases biológicas. Inclusive, nessa matéria, o professor fez um quiz, que era um jogo de perguntas entre grupos da sala, e o grupo que ganhasse ia ganhar meio ponto na média. E o meu grupo que ganhou esse jogo, então eu já tenho meio garantido aí para ficar ainda mais tranquila. Infelizmente, o meu professor que ministra essa disciplina ficou doente, então ele ainda não conseguiu corrigir as nossas provas e não postou as nossas notas. E eu não sei a nota dessa prova, eu sigo aí aguardando. Mas o conteúdo dessa prova, ele foi um conteúdo misto, então tinham questões abertas, questões que a gente tinha que descrever alguma coisa que ele pedia ou algum conceito, e também tinham questões objetivas, que eram ou de marque X ou de verdadeiro ou falso. Eu não achei que a prova dele estava difícil, e eu confesso que num primeiro momento eu fiquei um pouco com o pé atrás com esse negócio do jogo, do quiz, quando ele quis trazer essa ideia, né, pra turma.
Mas depois, gente, eu percebi que me ajudou a fixar demais o conteúdo. Então eu não achei uma prova tão complicada de fazer, ela tinha assim que prestar bastante atenção, principalmente nas questões de alternativa. Mas no geral eu acho que deu para tirar uma nota boa, mas ainda não sei para poder falar aqui para vocês. A terceira prova que eu tive foi de métodos de pesquisa em psicologia 1. Essa matéria vai trazer pra gente o conceito do que é ciência, como fazer projetos e pesquisas científicas, artigos acadêmicos, qual é a estrutura básica de um trabalho científico, o que é pseudociência e por que a pseudociência precisa ser evitada. E essa é uma disciplina que eu também já havia cursado na Unesp, eu inclusive passei com uma nota excelente lá também. Mas eu não ia conseguir pegar a equivalência, porque aqui na UFMS tem 2 disciplinas de metodologia. E além de na Unesp só ter uma, lá a carga horária é menor. Então nem que eu quisesse tentar pegar a equivalência só nessa primeira, eu não conseguiria por conta da carga horária que lá era menor. Então estou tendo que cursar essa disciplina, mas por conta de já ter essa experiência também não é uma disciplina que me dá tanto medo. De todas as provas, eu confesso que eu acho que as que eu menos estudei foram para de estatística e para essa prova de metodologia. No caso de estatística foi porque eu realmente não tive tempo, mas no caso de métodos de pesquisa foi mais por conta dessa experiência que eu tive antes na Unesp, porque lá minha professora foi extremamente maravilhosa e eu fiz essa disciplina na pandemia, no EAD. E mesmo assim foi incrível, a professora era realmente muito boa, ela me fez gostar de metodologia, que geralmente é uma matéria que o pessoal acha um pouco chata, um pouco maçante. E realmente é, mas a professora que eu tive lá trabalhou isso muito bem. E o professor daqui também é muito bom, então as poucas aulas que eu consegui assistir dele antes da prova já me ajudaram demais a entender mais ou menos como que ele pensava ali os conceitos básicos da ciência e como que ele gostaria que eu respondesse na prova, digamos assim. Essa prova também foi uma prova mista, então tinham tanto questões objetivas quanto questões abertas que você tinha que descrever sobre alguma coisa, algum conceito que o professor pediu. Antes de a gente começar a fazer a prova, ele entregou as provas e aí ele falou assim, olha, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, eu não vou ficar preocupado se vocês estão colando, se vocês não estão, mas eu só quero que vocês pensem se daqui 5 anos, quando uma pessoa chegar na sua frente falando que está pensando em tirar a própria vida, se vocês vão conseguir lidar com isso. Porque vocês têm que pensar nisso, vocês vão atuar nesses casos, entendeu? Então, todo mundo ficou assim meio, né? Mas é a realidade, gente. As questões objetivas dele, eu achei que estavam assim bem fáceis. Eram questões do tipo, por que o questionamento é importante na ciência, perguntando alguns conceitos, coisas do tipo. E as questões abertas eram um pouco mais complexas, mas também não eram assim extremamente difíceis. Eu lembro que uma dessas questões abertas era, você tinha que falar sobre por que a ciência é diferente da pseudociência e por que a ciência tem vantagens em relação à pseudociência. Então, assim, é claro que você tem que pensar ali para elaborar um texto para responder, mas no geral foram conceitos que ele ficou ali batendo na mesma tecla em várias aulas, então foi de certa forma tranquilo de responder. E o professor também já corrigiu e colocou as notas lá no sistema de graduação, então eu consigo mostrar para você que a minha nota ficou 9.7 e a média da turma ficou em 6.6. A próxima prova, que eu até já perdi as contas, foi a prova de Introdução à Psicologia. E essa disciplina, ela também pode aparecer em outras grades curriculares com o nome de História da Psicologia. Porque é exatamente isso que a gente estuda desde as teorias mais basais, os primeiros pensadores que começaram a querer diferenciar o estudo da psicologia de outros estudos como o da filosofia, da sociologia. Então a gente aprende desde qual é a diferença da psicologia para essas outras áreas do conhecimento. Então no caso da psicologia, o objeto de estudo principal da psicologia é a subjetividade. Então a gente aprende desde lá de trás, do cara que consolidou a psicologia como uma área de conhecimento, que foi o Wundt, passando pelo Titchener, depois a gente vê sobre Pavlov, sobre James, que são todos nomes importantes e que trouxeram vários fundamentos para a psicologia. Então a gente tem que entender ali qual que era o pensamento, a teoria
os procedimentos de cada um deles. E ao contrário das outras, essa é a única disciplina que eu nunca tive nenhum contato. E ao contrário das outras, essa é a única disciplina que eu não tinha nenhuma bagagem, eu não tinha nenhum conhecimento nessa área, principalmente lá dos fundamentos da psicologia. Além disso, a professora que dá essa matéria é uma professora super rígida, excelente no conteúdo, as aulas dela são maravilhosas, mas ao mesmo tempo que ela dá uma aula maravilhosa, ela também espera um desempenho excelente. Então, desde o princípio, eu já imaginava que essa seria a disciplina que eu mais teria dificuldade para fazer a prova. Primeiro porque era uma disciplina que eu não tinha bagagem, eu não tinha conhecimento e eu já estava bem atrasada no curso, né, já que eu cheguei depois. E também por conta da professora, eu tinha certeza que a prova dela seria a prova mais difícil em relação à estrutura. Eu achava que ela ia estruturar a prova de uma forma muito mais complexa e realmente foi o que aconteceu. A prova dela era apenas objetiva, não tinham questões abertas, era só marque X. E se você acha que isso é bom, eu garanto pra você que não, porque era bem complicado, não era um marque X que cada uma tinha o seu valor. Não, eu vou tentar deixar aqui uma questão da prova para vocês entenderem como que nesse formato é muito fácil de você errar, porque tinham várias afirmações, você tinha que analisar uma por uma e no final responder sobre aquele grupo de informações. Então vamos supor, se tinham 4 afirmações verdadeiras e uma falsa, se você errou ali em uma das afirmações colocando que era falsa e era verdadeira, você já descarta tudo que você tinha acertado, entendeu? Então, por conta disso, foi uma prova bem complicada. A própria professora, quando entregou as provas pra gente, ela falou que estava preocupada com o desempenho da turma, porque as notas foram um fiasco, que poucas pessoas conseguiram atingir uma nota maior do que a média, que no caso da UFMS é 6. E assim, eu vi amigos meus que estudaram pra caramba também, tirando 2, 1,5, sabe? Foi um negócio tenebroso. Justamente por conta desse sistema aí que ela bolou. Então era uma prova bastante complexa, tinha que prestar muita atenção. Tinham questões que tinha mais de uma alternativa correta e ela não falava pra gente, obviamente, qual que era a questão, mas também acabou dando mais ou menos certo pra mim, porque eu consegui tirar 6,5, que é uma nota acima da média, não é uma nota excelente, mas ainda tá acima da média, principalmente considerando a média da minha turma para essa prova, tá? Infelizmente, a professora dessa disciplina ainda não colocou as notas no sistema, então não consigo mostrar para vocês, mas ela devolveu a prova pra gente para corrigir junto com a gente, e aí ali já tava com as nossas notas, então por isso eu já consegui ver a minha nota. Mas ela mesma falou que a média da turma ficou ali entre 3 e 4. Agora eu vou falar de 2 disciplinas, mas eu vou juntar elas porque é o mesmo professor que dá essas 2 matérias, que são filosofia e sociologia, e ele usa o mesmo sistema para aplicar as 2 avaliações nessas 2 matérias. Eu ainda não fiz a avaliação dele porque ele não usa prova como avaliação, pelo menos não nesse primeiro momento. Ele deixou lá um trabalho para a gente fazer, que vai ser essa nossa primeira nota de avaliação. Então, por isso, eu já tive acesso a como a prova vai funcionar, o que ele está pedindo, né, nessa prova, nessa avaliação. Mas o sistema que ele usa para essas avaliações dele é um sistema em que ele deixou lá uma pergunta, um conteúdo, e deixou várias referências de artigos acadêmicos. Então, por exemplo, em filosofia, até agora a gente estudou Weber, Durkheim e Marx, e aí ele deixou lá artigos e referências de livros e capítulos desses autores, pra gente ler nesse período aí, por isso que eu já tive acesso à avaliação, porque ele postou antes pra gente conseguir ler esses artigos e produzir um trabalho acadêmico para cada disciplina com base nessa referência bibliográfica que ele deixou lá pra gente. O que eu percebi aqui na UFMS é que eles estão tentando enfatizar bastante a questão da pesquisa. Então aqui tem 2 disciplinas que visam a pesquisa, né, que são as 2 metodologias. Ainda tem esses outros professores de outras disciplinas que dão avaliações bastante voltadas para a produção de trabalhos acadêmicos. Então, por exemplo, o professor de Sociologia e Filosofia, ele não deu uma prova, ele deu para a gente escrever um artigo a partir das referências que ele deixou para a gente lá. Então é claro que a gente vai ter que estudar esses autores para poder escrever um artigo, né? Mas eu acredito que ele também faz dessa forma para que a gente treine essa escrita acadêmica e comece a desenvolver ela já no primeiro semestre.
acho que eu vou conseguir fazer, vai dar tudo certo para eu atingir uma nota acima da média. E aí a última matéria que ficou faltando é leitura e produção de textos. Essa disciplina ainda tá meio incerta porque o nosso professor tava com um problema bem sério de saúde e ele teve que se afastar para fazer uma cirurgia. Então a gente tá tendo aulas online EAD com outro professor que dá essa matéria em outro campus da UFMS. Mas a gente ainda não sabe o que vai acontecer a respeito das provas, né? Tem uma prova dele que já era para ter acontecido, que seria essa primeira prova, mas como ele estava afastado, o professor que está junto com a gente agora decidiu não dar essa prova para que o professor possa avaliar da forma que ele achar melhor quando ele voltar. Então tá bastante confusa essa disciplina, tá um pouco incerto, eu não tenho como dizer como que vai acontecer essa avaliação. Se você está na psicologia ou se você quer entrar na psicologia, já se inscreve aqui no canal e ativa todas as notificações, porque eu tô trazendo muito conteúdo sobre toda essa trajetória dentro da graduação. Então, com certeza, eu vou poder te ajudar aqui com muitos assuntos relacionados à psicologia.